Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui no canal Mundo Médico, muito além do consultório. Esse canal, que na verdade é uma série de grupos de Facebook, WhatsApp, de redes sociais em geral, com vários enfoques diferentes de medicina. Então, tanto Revalida, estudando medicina no exterior, e por aí vai. Algumas páginas também de Facebook, e aumentando a cada dia. Nós temos hoje o Júlio César e a Emanuele, sua esposa, que são nosso queridíssimo casal PSI. Os dois são psicólogos experientes, são youtubers profissionais e são... o Júlio já teve experiência como psicólogo dentro da Fundação Casa, é professor universitário. A Manoel já é também psicóloga clínica, já também passou um estágio em hospital, agora na pandemia. Então, gente que tem uma grande experiência, uma grande bagagem, tanto acadêmica como pessoal. E hoje nós vamos discutir um pouco os aspectos psicológicos do filme Cartas para Tommy, que é baseado num fato real argentino, um caso real. Eles daqui a pouco vão dar um pouquinho mais de detalhes para a gente. E já agradecemos a presença do Júnior Marcondes, nosso cineasta, filósofo, amigo também de longa data, dos três aqui. E, sem mais delongas, passa a palavra ao nosso casal PSI, nossos convidados da noite. Muito obrigado. Obrigado, meu querido Paulo. Prazer estar com vocês. Olá, gente. Boa noite. Só fazendo um adendo, é casal.psi. Eu sei, o Júlio sempre faz o casal psi, eu faço o adendo, é casal.psi. Isso, @casal.psi, nossa página lá no Instagram, né? E só uma retificação, é o Caderno de Tom, o filme que a gente vai conversar um pouco aqui, e agradeço, embora hiperbólico, né, um pouco hiperbólica a sua apresentação a respeito dos méritos do casal, mas a gente espera um dia fazer jus. A generosidade, né? Costumeira do Paulo. É isso aí. A gente vai dar spoiler ou não vai dar spoiler? A gente vai tentar não dar spoiler, tá? Porque é um filme bem bacana. A gente aqui tem a ideia de falar um pouquinho dos aspectos psicológicos, né? Do filme, sem dar muitos detalhes para que vocês não percam aí a curiosidade de assistir, quem ainda não conferiu, né? Filme argentino, né? Então é bom Eu acho que a gente, em relação a spoiler, o trailer basicamente já conta toda a história. Uhum. Eu acho que só talvez alguns detalhes mais específicos do filme que não precisem ser falados, mas a história em si já está praticamente inteira no trailer. E sim, como eu havia falado, é importante destacar que é um filme argentino, e isso já foge assim, daquela ideia assim, meio melodramática, né, apelativa, né, e já é uma abordagem assim, mais existencial, né, dessa questão certamente dramática, que é a morte, né, o lidar com a morte, né, a morte como um fato natural, inexorável, inevitável, mas que gera apreensão, medo em muita gente. E muita gente pensa que se protege da morte ao não falar sobre ela, né? E o filme nos convida, né, a uma reflexão, né, e uma preparação para a morte, entendendo que a morte, né, ainda que ela possa ser avistada, né, num curto prazo,
ela pode ser revolucionária, no sentido de ressignificar o nosso presente e eternizar a nossa memória. Uhum. E eu acho que está muito. É uma pauta, né? Um tema muito pertinente, né, para os nossos tempos de pandemia, né? Porque a pandemia jogou aí no ventilador a finitude, né? Os processos de perda, o luto, né? O luto, quando a gente diz luto aqui, não entendam só o luto como a morte em si, né? Mas luto é todo o processo de perda, né? Então, quando você perde o trabalho, quando você perde o seu direito de ir e vir, você fica num lockdown, tudo isso são perdas, né? E o filme ele vai trabalhar exatamente com isso, né? Com a finitude, como é quando o processo, né, natural, dito como natural, ele é invertido, né? Quando invertido não, quando segue a ordem, desculpa, mas vem muito cedo, né? Porque, dando aí alguns dados do filme, é uma criança, né, que vai acompanhar ali o processo do morrer da mãe, né? E um morrer por câncer. Então, aquela coisa lenta, dolorosa, né, em que ela vai sofrer e ele vai assistir, né, como uma criança, tentando entender o que é possível ali daquele processo de despedir-se da mãe, né, que é um processo muito, muito, muito bonito, né, eu converso muito com o Júlio, com meu esposo, do quanto que, assim, eu pessoalmente, né, nesses tempos de pandemia, tenho aprendido a valorizar toda oportunidade que a gente tem de despedidas, de encerramentos, né? E o filme ele traz muito isso, né? Quando ela coloca ali a solicitação, né? Me traga um caderno que eu quero escrever para o Tommy alguns flashes, alguns conselhos, alguns retratos, né? Para que quando ele cresça ele possa entender um pouco melhor. Ela está dando concretude para o processo de luto dela, né? Então, assim, hoje com a pandemia a gente foi roubado justamente disso, né? Eu, quando estive ali no hospital referência para Covid, na UTI, eu via muito isso, né? De pessoas que não tinham oportunidade de se despedir dos seus familiares, porque o familiar entrou com uma tosse, com uma dor nas costas para fazer um teste e ela nunca mais voltou, né? Ela não teve oportunidade de fazer o fechamento, de fazer o encerramento ali daquela pessoa, porque ela estava isolada, né? Ela foi entubada, ela foi sedada, ela não conseguiu se despedir, dizer nada, né? Então vejam aí o paralelo com essa mãe escrevendo aí as cartas, né, do caderno, né, do Tommy, e como isso é doloroso, mas como isso é necessário para a gente poder fazer um encerramento de um luto saudável, né, para que isso não se torne depois um luto patológico, um luto complicado. Então, assim, quando a gente vê esse filme hoje, eu vejo com outros olhos, apesar de doer muito, né, essa despedida, né, em vida, ela é muito rica porque ela dá a oportunidade da gente poder fazer fechamentos e dar conselhos e fazer aqui, né, enquanto dá tempo. Sim, conforme a minha esposa trouxe, a perspectiva da morte num curto espaço de tempo, né? A resignação, né, e acho que é importante fazer uma distinção entre a resignação e a aceitação, a aceitação no sentido de conformação, né? Porque a ressignificação ela se deve à percepção de uma condição inalterável e inevitável, mas não significa uma prostração, né, diante da vida. Ela tinha um filho, né, de 3 anos, fruto de uma relação, né, de quase 2 décadas, né, embora o casamento tivesse poucos anos, né, mas assim é um fruto de uma relação que passou por várias estações, né, várias modalidades, né, experimento de várias dimensões de uma amizade, de um enamoramento, né, e depois de muito tempo de um casamento. E ali, né, o filho significava, entre outras coisas, né, a continuidade, né, a atualização, né, da memória, a atualização, né, da vida, né, dela que
como realidade física, material estava se esgotando, mas como memória espiritual, né, como representação simbólica, né, estava assim ganhando um novo impulso, né? E através desses cadernos, das imagens, das figuras, né, dos registros daquilo vivido, das expectativas, dos conselhos que ela deixava para o filho, se presentificaria, né? Ou seja, se tornaria eterna no tempo. E também tem o filme toca, né, tangencialmente na questão da eutanásia, né, eutanásia ou ortonásia, né? Ortotanásia, distanásia, né? Tudo aquilo Distanásia, que né? é a Porque polêmica. até que ponto é uma abreviação da vida e até que ponto é um prolongamento artificial da existência. Esse é um tema bastante polêmico. A objeção de consciência. A diretora que não quer assumir, né, a eutanásia por se tratar de uma figura pública, né, uma arquiteta. Vamos contextualizar, acho que só te interrompendo, amor, Uhum. desculpa, mas acho que um dado relevante aí para quem não acompanhou o filme. Ele tem um diferencial, esse filme, né, pela questão da repercussão que teve na mídia, né, porque a mãe, né, que é quem está no processo de Maria, né, não, Maria. quem vou chamar de Maria aqui, brasileira. Ela está no processo, né, de saber, né, que tá para falecer, né, aquele dito desenganada, né, e aí ela começa a twittar, né, ela usa aí uma rede social que é o Twitter para falar, né, sobre o que ela está sentindo. E aquilo começa a reverberar, começa a pipocar, né, a gente sabe que aí o efeito das redes sociais, quando você menos espera o negócio cresce, né, e aí ela começa a ter muita visibilidade. Então, as pessoas começam a se solidarizar, né, com as postagens dela ali, com os tweets, e fica como se fosse um Big Brother, né, vamos chamar assim. As pessoas começam a acompanhar, né, o que está acontecendo, qual é a próxima notícia que o médico deu, o que vai acontecer. E uma marca dela muito acentuada é o humor, né, ela tem um sarcasmo bem peculiar, né, acho que o filme sendo argentino, né, dá um tchan a mais, assim, né, a gente consegue sentir, né, isso, e aí é uma estratégia dela, né, é um mecanismo de defesa para ela poder lidar ali com essa questão, mas ela lida de peito aberto, né, quem tem mais dificuldade, na verdade, ali no filme para aceitar é o esposo, né, o esposo dela, em vários momentos a gente vê um esposo um pouco em choque, né, cansado, parece que ele que sente o baque, né, parece que ela vai lidando de peito aberto com tudo isso, e ele, né, o pai é que vai ficar com a criança, ele que tem uma cena, né, vou ter que dar um spoiler, Paulo, não tem como, tem uma cena que ele começa a dormir, ele pega um saco de dormir, né, e coloca, ele se esconde na hora que as visitas têm que ir embora, ele se esconde, né, coisa assim, e ele começa a dormir no quarto dela, né, no chão, e aí um dia até a enfermeira entrando lá para fazer um processo, né, com a paciente, tropeça nele, e aí ela fala, não, finge que eu não vi, porque ela entende, né, a importância deles estarem juntos, né, é igual aquele momento, né, dos paliativos, né, quando a gente fala de cuidados paliativos, né, o que vai trazer conforto, o que vai trazer um pouco mais de qualidade de vida para esse processo de morte, né, então o que vai ser bom, o que vai ser terapêutico, o que vai ajudar, não no sentido curativo, mas no sentido de trazer uma alegria, né, para essa pessoa, então entende-se ali, né, isso não é dito no filme, né, mas é algo que eu posso ler, né, do quanto que estar perto ali daquele marido dormindo no chão e o cara fica assim num grau que ele começa a não tomar banho, né? Os amigos quando chegam, né? Tem uma rede, outra coisa, outro ponto que é bacana da gente destacar.
a rede de apoio, né, a rede de suporte social desse casal é muito grande, então eles têm que até organizar ali as comitivas de fazer visita no hospital, porque tem muita gente que quer entrar ao mesmo tempo, né? Então tem que revezar uma amiga com outra pessoa que quer fazer a visita e tal. E esses amigos, né? Essa rede de apoio fala, cara, vai tomar banho, né? Chega de você ficar aqui direto, a gente tá sentindo que você tá mal cheiroso, né? Não precisa de tudo isso, mas ele quer estar ali 24 horas porque o tempo é escasso, né? E de fato o tempo dela ali está acabando, né? Então, esse é um ponto bem bacana também da gente poder destacar. Você quer falar da festa? Ter a vida, a morte como uma despedida, um processo de morte como uma despedida festiva da vida, né? Uma celebração a celebração de uma existência, né? Não deixa de ser um culto de ação de graças pela história, né? Daquela mulher entre os seus amigos. E ela usa a caveira do México lá, como é que é? Eu não lembro qual que é Ai, gente, desculpa, eu sou péssima para nomes. Aquela festa mexicana que tem as caveiras, sabe? Depois a gente recupera aqui. Dia de los Muertos. Isso, exato. Obrigada, Paulo. E ela faz disso uma festa, né? Um dia em que as visitas, né? Esses amigos vão lá para fazer uma festinha e ela pede para que façam, né? Esse Dia dos Mortos, para que ela possa comemorar, né? Esse processo em que ela está passando. E o pessoal decora com caveirinha, faz o gosto dela, porque é o que ela queria, né? Ela não tinha, né? Algo que a gente vê muito quando tem um adoecimento, né? Destinado para a morte, é que as pessoas elas relutam muito, né? Então elas têm a expectativa, né? Curativa até o último fôlego, né? Então assim são poucas as pessoas que têm esse desprendimento, né? Ou essa compreensão de poder organizar o que precisa, né? Então, poder fazer um testamento, poder chamar quem você precisa para conversar, para pedir perdão, né? Ter esse ponto é algo muito, muito, muito difícil, né? Porque a primeira coisa que alguém sente quando vem uma notícia de que você tem X tempo, né? Até a sua morte é o desespero, né? É esperado, né? A reação de desespero, a reação de desorganização psíquica, inclusive, né, da pessoa não acreditar, dela colocar expectativa em medicinas, em tratamentos, não é porque esse médico não é bom, e aí fica uma saga, né, atrás de médicos que digam o que a pessoa espera ouvir, ou de procedimentos mirabolantes, né, quando eu trabalhava diretamente com reabilitação, né, com pessoas com deficiência física adquirida, lesão medular mais especificamente, tinha muitos pacientes que falavam, não, eu vou atrás do tratamento de célula-tronco, eu vou voltar a andar, né? Então, assim, mais uma vez, luto não é só o falecimento, mas é a perda de condições, né? Então, a esperança e a expectativa, né, às vezes também ela não é estritamente positiva, né? Então, a gente tem que ter um cuidado com o que move a pessoa para que ela se cuide enquanto isso ou quanto isso é um processo de negação, né, da realidade que evita com que ela faça esses fechamentos aí, como o filme mostra, né, que é bem bacana. Acho que destaca também o híbrido, né, de realismo, humor, né, e sarcasmo, né? Então, o filme é uma lição com você enfrentar a morte com dignidade, com beleza, né? É um filme também, né, que procura tirar aquela veste macabra, sombria, né, mórbida da morte, sem cair também naquela autoajuda barata, né, sem cair também na pieguice, né? Achei engraçado quando ela lembra de alguns filmes, quando ela lê algumas mensagens, né, e fala, não, eu preferi aprender sem passar por isso daí.
né? Respondendo alguns tweets, né, das pessoas que Né? interagem com ela. Você tá dando uma lição, um exemplo. Eu preferiria não estar, não, eu preferia não passar, né, por isso para ter que dar uma lição, para ter que ser exemplo. Olha aí o Júnior, despertou. Que mais, gente? É isso, né? E eu acho que assim é muito válido a gente falar sobre isso. Existe, né, o conceito de educação para a morte, né? Que inclusive tem algumas linhas que dizem que a gente precisa falar disso, inclusive com crianças, que é uma outra tônica aí do filme, né? Do quanto que se esconde, né, das crianças sobre o que aconteceu, né? Então tem muitos adultos, né, que podem estar aí nos ouvindo que falam, ah, não, ele não tem idade suficiente para entender, ele não vai saber do que eu estou falando, então fica num temor de contar para a criança que alguém, né, morreu, então usa uma linguagem que não é apropriada, ah, o seu vô virou estrelinha, ah, e o seu tio, né, usa essas metáforas que não são indicadas, né, tem materiais, né, na internet vocês encontram uns materiais bem bonitinhos e bem bacanas, né, de como falar sobre a morte com crianças e que a gente precisa dar o nome real, né? Então, pessoa, ela morreu, ela faleceu, ela não está aqui, né? Por mais que a criança, né, no caso aí do filme, é uma criança bem pequena, de 3 anos, ele vai entender do jeito dele, né? Porque a criança, a gente não pode deixar de contar a verdade porque ela vai sentir, né, em casa o que aconteceu. Então, assim, eu não vou contar porque ela não vai aguentar. Não, quem não está aguentando é o adulto de saber que uma criança vai ficar sem alguém que ela ama, né? Então, a gente evita de falar isso para a criança e tenta protegê-la, mas a criança, ela sente, né? Ela sente que tem alguma coisa diferente, que estão escondendo, que estão demorando muito para falar algo, que fulano nunca mais veio em casa, e isso vai dando margem e elementos para que a criança não sinta confiança naquele adulto, né? Que é a primeira referência, né? Então, se você quer o bem dessa criança, sim, conte a verdade na linguagem da criança, né? Deixa ela tirar as dúvidas, né? Esclareça de que sim, essa pessoa não vai mais voltar, né? Ela morreu, né? Eu tive já, né, experiência também de trabalhar tem, né, pessoas com deficiência intelectual que também seguem a mesma linha, né? Então falaram para o paciente lá que o pai virou estrelinha. E ela estava achando que virou estrelinha, virou estrelinha, virou estrelinha, até que um dia o irmão falou: olha, o pai não vai mais voltar. E explicou, né, o que seria a morte, e aí sim que caiu a ficha, isso já tinham passado alguns anos da morte do pai. Né? Então, como que a gente também não colabora? A gente tem as boas intenções, mas a gente tem que saber lidar. E aí alguns teóricos, né, alguns profissionais dizem que isso seria até indicado fazer parte aí de um possível currículo, né, de você abordar, né, na escola, falar sobre isso com as crianças e desmistificar, né, porque aí a gente entra até numa outra live aí, mas quando a gente fala de suicídio, né, os tabus, então não vamos falar porque vai aumentar o índice, não, a gente tem que falar sobre tudo isso para que a gente possa evitar, né, casos de suicídio, por exemplo, e evitar esse extremismo, né? Não podemos falar sobre a morte, não podemos falar sobre temas delicados, e sim, nós devemos, porque isso faz parte do processo da vida, né? Ninguém quer passar, por isso que a gente não fala, mas a gente precisa ter a coragem de enfrentar, porque senão a gente está aí no mundo pandêmico e aí isso só vai complicar cada vez mais a nossa vida, né? Então a gente só vai poder falar então quando isso bater na nossa porta, é aí que a gente não vai estar preparado, né? É isso aí. É isso aí. Eu, pessoalmente, quando tomei um pouco a experiência do filme um tanto próxima, cerca de um mês e meio atrás, aliás, cerca de 2 meses, 2 meses e meio atrás, uma das minhas tias teve Covid e teve a experiência de ser internada e exatamente essa situação de eu vou entrar no hospital, eu não vou ver mais ninguém e não vou poder me despedir de ninguém.
porque tinha praticamente todos os fatores de risco que são detectados até hoje, ela tinha todos. Enfim, acabou saindo sem grandes consequências, mas teve que passar por processo terapêutico para ultrapassar. Ela ficou realmente um tanto traumatizada com essa situação. Eu imagino que seja quase como se fechar um caixão na pessoa sem ter direito a falar com ninguém e não a pessoa vai viver mais um dia, mais 2, mais 10, mais 30 dentro daquele caixão, dentro daquele isolamento. Então, sim, é um momento que tem-se que se fazer essa análise, essa preparação da pessoa para enfrentar. Infelizmente, são os nossos tempos. Isso nos lembra que morremos. Uhum. Mais um mês e meio, mais ou menos um mês e meio, um pouco depois, então, aí uma outra tia aí apresentou exatamente um quadro parecido com a personagem do filme, com a mulher da vida real também, a argentina, a Maria, que era o câncer de fígado. Então, ela já descobriu avançado, em menos de 30 dias já tinha morrido. E nós passamos, enquanto família, eu via as filhas dela em muitos momentos fazendo piadas que ninguém mais poderia fazer. Algumas piadas bastante sarcásticas sobre procedimentos e coisa e tal. E eu pensando, nossa, lembra muito a situação do filme. Eu acho que é um modo de tratar, é um modo de enfrentar essa situação. Do ponto de vista médico, aí parando de me intrometer de me meter na área de psicologia, mas do ponto de vista médico, tem um momento que é o do médico falando com o marido. O médico foi fazer uma visita ao hospital, ele está com roupa normal, está com roupa comum, atende o marido dela numa sala de espera muito confortável, muito arrumada, muito descaracterizada de hospital. O hospital como todo muito descaracterizado, muito humanizado. Lógico, praticamente todas as pessoas estavam numa situação bastante similar. E o médico, sem chamar o marido até um local mais formal, um local mais isolado, que seria o mais comum, sem colocar uma mesa, nada entre eles, faz um atendimento de atenção. Existe nos cuidados paliativos, existe todo um estudo de como são das melhores formas de se abordar, de se fazer um planejamento cuidadoso do atendimento, de como que vai ser a informação, de como que vai ser passado. E o médico, naquele momento, faz um atendimento absolutamente impecável, uma gestão absolutamente impecável em relação ao marido. Então o marido pergunta, mas a gente não tem o que fazer? É claro que nós temos o que fazer. Nós temos muito o que fazer. Nós temos que cuidar dela, nós temos que cuidar do menino, nós temos que cuidar disso, temos que cuidar daquilo, temos que cuidar de toda a documentação que tem que ser feita. Então, é todo um cuidado em relação ao atendimento. Isso já é uma disciplina em alguns cursos de medicina mais avançados, principalmente de cuidados paliativos, esse estudo de como atender, das melhores estratégias de como atender. Não está em todas as faculdades, não está em todas as pós-graduações, mas principalmente cuidados paliativos existe essa disciplina. E em relação à situação ali, eu não vou entrar nos detalhes de ortotanásia, distanásia,
eu acho que são denominações que mais confundem, são até um tanto artificiais, mas, enfim, ali a eutanásia é a boa morte, a morte com menos sofrimento possível, e normalmente usado para morte provocada já. E ali eles usam um procedimento discutível, que existe, tem se ampliado no mundo, de usar doses de morfina maiores do que doses muito grandes de morfina para tirar logo e outros remédios, para tirar logo a consciência da pessoa e assim acelerar um pouco o processo de morte sem que a pessoa tenha o mínimo, não tenha nada de dor, tenha o mínimo de consciência. Enfim, é toda uma questão de discussão e tem muita coisa ainda para se discutir, para se trabalhar em cima dessas questões. Então, a eutanásia em si é uma coisa que eu já fui um pouco mais favorável, depois vi uma psicóloga levantando o questionamento, mas a maior parte das pessoas não toma boas decisões na vida, muito menos sob pressão. Por que vocês imaginam que uma pessoa nessa situação tem alguma condição de tomar essa decisão? E eu pensei, é verdade. Fora outros questionamentos, mas sim, a pessoa é muito difícil se esperar que a pessoa tenha a responsabilidade, tenha condições de tomar uma decisão desse porte, de terminar com a vida numa situação um pouco melhor. Então, é um debate que não sou eu que vou terminar ele hoje. E você Só vou jogar uma pulga. como advogado, né, sabe melhor que todos nós aqui, né, que uma lei ela não pode ser apreciada apenas pela melhor das intenções, né, pelo princípio abstrato que professa, né? Sempre preciso pensar o contexto de aplicação, o potencial de distorção. Porque ninguém morre porque a culpa é nossa. É muita onipotência que a gente tem, né? De achar que a gente que é o único detentor da vida e que fui eu que fui o responsável porque aquela pessoa morreu. E não é assim, né? Isso é como a gente fecha ali a nossa história na nossa cabeça para a gente poder dar um sentido e poder lidar com isso e seguir a vida, né? Então, assim, frear essas emoções é uma estratégia que a gente acaba conseguindo lá no começo, mas não é uma forma muito saudável da gente lidar com isso. Por isso que quando tem alguém chorando, né, acudir gente socando a parede, a imprensa do outro lado da rua, vendo aquelas cenas, né, que a pessoa está revoltada, faz parte, né, faz parte do processo, né, a raiva. E a raiva e é muito forte, né? Eu tive um menino no hospital onde eu estive que ele socava a parede, um adolescente que o pai morreu, socava a parede, ele não estava nem aí se a mão dele ia quebrar ou não. Eu falei, alguém vai se machucar aqui, não dá para conter esse menino, né? Tem que dar, aí a gente vai fazer o manejo, né? Então, assim, e olha que, né, foi uma notícia de óbito acompanhada ali pela psicologia, mas tem notícias que a gente não tem ideia como que é a nossa reação, né? Porque é alguém que a gente ama muito, por isso que tem essa reação. Se a gente não amasse a pessoa, não ia ter essas reações, né? Então, assim, não precisa ficar com vergonha de chorar, a gente não precisa ficar envergonhado porque alguém tá dando um bafão, tá fazendo eu passar vergonha porque tá com raiva, tá xingando o médico, tá? É um processo, né? Às vezes não consciente premeditadamente, mas é a forma com que a pessoa tem para extravasar aquilo que ela tem, né, no momento ali. Então, a gente tem que ter muito, muito respeito e muito carinho com esses momentos, né, porque a gente
sempre vai lembrar, né? E não é pensar, então, eu perdi uma pessoa, então eu já tô calejada, pode morrer quem for, que eu não vou nem mais ligar. Não, cada perda é uma perda. Exige uma elaboração própria, Diferente, né? exato. E a própria abordagem do filme, que me parece existencialista, né? Denota, né, o desafio de a gente lidar com a morte como como um absurdo. Então, assim, a morte é aniquilamento, a morte ela é destruição, é termo, é fim. Mas, ao mesmo tempo, encará-la como um fator de ressignificação, né? Um fator de revisão das nossas prioridades no tempo, né? E aí, assim, não apenas da morte como liquidação, né? Como golpe final, né? Mas, assim, as várias experiências prévias de morte que a gente vai tendo durante a vida. Quando a gente sai da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, a fase adulta e a velhice. Então, são fases que a gente sai para nunca mais voltar, né? Aquela angústia, muitas vezes, do jovem, né? Eu estou aproveitando a minha juventude, o que eu estou fazendo dos dias que eu tenho maior vigor, né? Ou, né, aquele preço de não ter tido uma infância, aquele preço de não ter brincado, né? Aquele preço de não ter tido uma mãe, não ter tido um pai, referências, matrizes assim estruturantes de desenvolvimento. Então, assim, são prévias de morte, sim, que a gente pode ressignificar no nosso presente, sem dúvida, né? Mas também que nos mostram, olha, o tempo escorre pelos vãos dos dedos. Então, eu não tenho todo o tempo do mundo, né? E mesmo aquilo que aparentemente é previsível é relativo. Então, aquela tensão. A gestão que eu faço da minha saúde é relativa. Por melhor que ela seja, eu posso ser contaminado, um avião pode cair na minha casa, desabar, liquidar, né? Eu posso ser assassinado. Então, assim, o fim, né, ele é uma possibilidade de aniquilamento sem aviso prévio. Mas a visualização, né, deste fim, né, o crescimento dessa possibilidade, né, como realidade concreta, também me permite, além de ressignificar, embelezar a minha vida, para que a minha morte seja um fator de inspiração. A minha morte me proporcione um legado para a geração seguinte, para aqueles que conviveram comigo, que me permite, que permite a eles honrar a minha história, ou seja, melhorando a história deles, a vida deles, a partir daquilo que eu vivi, daquilo que eu deixei. A nossa vida como semente, a nossa vida como insumo, a nossa vida como uma memória atualizadora para aqueles que continuam no tempo. Perfeito. Estudando cuidados paliativos, uma frase que foi dita e que faz todo sentido. Paciente terminal ou terminais somos todos nós. Uhum. Quem é que sabe seu dia de fim? Ninguém sabe. Então, potencialmente terminais somos todos nós. Voltando aos cadernos de Tommy, acho que eu tinha pensado um tanto em termos de cartas, no sentido de que eram conversas da mãe para o filho, Uhum. o que ela gostaria de ter dito para ele em cada momento da fase dele, quando tivesse 10, 14, 18, 21 e por aí vai. E ela escreveu os cadernos para o filho. Na vida real era uma filha, mas no filme era um menino. E aí
voltando no gancho do que estava comentando, Júlio, de inspirar quem vem em seguida, de terminar somos todos. E quem escrevendo cartas para futuras gerações, escrevendo cadernos para o futuro, estamos todos escrevendo. Queira ou não, você está escrevendo para quem vem depois, para quem está ao lado, para quem... você está escrevendo uma história que outras pessoas vão ler e vão se inspirar, ou para tentar melhorar, ou para tentar fazer algo parecido, ou para tentar não fazer nada similar com aquilo, mas de fato todos estamos escrevendo os nossos cadernos para vários tomes diferentes, para várias pessoas diferentes. Que sejam boas histórias, que sejam histórias que inspirem para que as pessoas, para que quem vem em seguida busque fazer melhor, busque fazer algo com sentido, com significado, com beleza e por aí vai. Somos passageiros nessa terra. Isso você falou, só contar uma breve história, né? Tinha uma colega de trabalho, católica da Renovação, uma vez conversando, né, sobre as cartas paulinas, né? Daí eu falei assim, você gosta de Paulo? Eu falei, nossa, Paulo é meu amigo, né? Que através das cartas, né, paulinas, ela tinha uma relação de intimidade, né, de identificação, né? Então, de alguma forma, embora ela é uma mulher e ele é um homem, né, ela se identificava naquelas histórias, né? Ela tinha a experiência de analogia, a despeito da distância histórica, né? E um elemento psíquico estruturante que fazia ela se sentir próxima de Paulo. Acompanhada, né? Não se sentia só. Acompanhada naquelas cartas de como ele estivesse escrevendo diretamente para ela, e ela ao mesmo tempo se sensibilizando, né, com o drama, a dor, o sofrimento, e também com as alegrias, né, com a esperança que o impulsionava a encarar com coragem, né, todas essas experiências adversas que ele passou. Fazer isso em memória de mim, né? Que memória que a gente deixa, né, para as pessoas quando a gente fala de morte. A gente lembra que a gente também não é eterno, né? A gente tem esse senso, né, de querer ser eterno, mas o que a gente deixa, né? O que a gente vai semeando por aí? Qual que é a lembrança que vão ter da gente quando a gente não estiver mais aqui, né? Falar da morte é lembrar da vida, né? Então a gente tem que fazer isso apropriado, né, desse senso e fazer desse lugar um lugar melhor, né, desse mundo um lugar melhor, porque senão a gente já tá bem lascado por aí, né? Sim, com certeza. A gente ir caminhando para o fim, gostaria de comentar mais um pouquinho, Júnior?